Olá pessoal, novamente. Então, o que que aconteceu, né? Aconteceu que eu não comecei a gravar e o Instagram não salva automático. Então eu vou ter que começar tudo de novo, porque é uma live pra ficar, né? Aqui pra vocês, não pra necessariamente acompanhar no mesmo momento. Então é só para eu poder falar melhor sobre alguns temas de forma geral, sem ficar me preocupando muito com edição, né? Então, enfim, vou começar tudo de novo. O tema da live é liberdade das mulheres. É um tema bastante amplo e eu vou dar a minha visão sobre isso. Liberdade das mulheres está diretamente a mulher no poder, certo? Então, nós iremos aprender que nós temos duas formas de ver a história da humanidade: através dos homens, a realidade dos homens e a realidade das mulheres. Nossa humanidade é formada pelo quê? Toda a natureza ela é formada por sexo biológico, ao qual o macho oprime a fêmea. Isso é a natureza das coisas, né? Então nós temos sociedades patriarcais, onde os homens criam sistemas para oprimir outros homens e mulheres principalmente. Para quê? Para que eles tenham o controle da natalidade, o controle de que horas e que momento vai fazer ou não aquelas coisas, né? Então é para tirar a autonomia da mulher da escolha do movimento que o seu corpo pode tomar, né? Então é isso que é a liberdade das mulheres. 98% da violência causada em toda a história da humanidade foi causada por homens. E as pessoas ainda estudam as coisas da humanidade, a história da humanidade, como se fosse uma coisa relativa a homens e mulheres. Mas nós, mulheres, não tivemos culpa do sistema que nós estamos vivendo atualmente. Por que não? Porque nós fomos proibidas de participar da política social. Então, quando a gente estuda história, quando a gente estuda as coisas, a gente estuda as coisas pela visão dos homens, né? Que falam que aquelas coisas são verdades. Muitas delas são, mas a gente está vendo tudo do ponto de vista deles, né? Então, como se nós estivéssemos penduradas na história da humanidade e os homens falando as coisas. Isso aqui não é verdade. Tanto que a realidade que os homens mostram da história muitas vezes é vinda do narcisismo deles e vem de uma irrealidade, né? Então eu sei que eu tô cansada e eu vou falando as coisas. Eu fiquei 3 horas falando, gente, até perceber que não tinha gravado. Então eu tô repetindo aqui pela terceira vez esse tema, então tô um pouco cansada. Eu espero que vocês tenham um entendimento sobre isso. Eu vou tentar explicar de um jeito mais rápido tudo isso, mas a realidade é que a gente ainda não teve essa dimensão. E aí, conforme a gente vai vendo a história pelas mulheres, quando a gente vai vendo a história no ponto de vista das mulheres, a gente percebe a grandiosidade da participação dessas mulheres e como que isso é ainda, até nos anarquistas, comunistas, a gente ainda não tem o nosso real valor dentro do movimento enquanto pessoas que realmente modificaram a humanidade, a história da humanidade. Então, a gente vê dedos. E os homens não sabem o que é ser mulher. Eles não têm essa dimensão. Eles precisariam escutar a gente para aprender a entender o que acontece, por que o sistema é patriarcal, o que são essas violências. Por isso é que eu afirmo que as mulheres deveriam estar à frente da luta. Eita, alguém chegou aí. Por isso que as mulheres deveriam estar na frente da luta, porque a gente não tem tempo para ficar explicando para os homens as nossas posições. Hoje o STF é formado por 10 homens e uma mulher juíza somente, sendo que deveria ser 7 mulheres para 3 homens no poder. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, no governo do Bolsonaro, tinha 33% do seu governo era formado por mulheres, que já é algo até grande para um governo patriarcal de direita.
Mas o governo do Lula está com 37% mais ou menos de mulheres no governo. Ainda é muito pouco, né? Isso ainda é muito pouco. Deveria ser 70 a 80% de mulheres no poder, ou ao contrário. Por quê? Porque as mulheres sabem das suas questões. Se existe mulher de direita e se existe mulher de esquerda, é porque essas mulheres ainda não entenderam que a gente está numa selva de pedra. Que por mais que a natureza pareça que é vizinha da cidade, a natureza está em nós, nessa situação toda que nós vivemos da realidade. Então os homens precisariam realmente ficar felizes quando vissem uma mulher falando de política, incentivar ela a falar, né, por já entender isso. E contribuir de alguma maneira, com calma, carinho, paciência, para uma construção política juntos, né? Mas já entendendo isso, que os homens não sabem, não entendem o que é ser mulher, né? O que é ter o corpo e as necessidades específicas do nosso corpo. E isso influencia o restante de tudo. Inclusive a gente tem que falar o que é machismo, coisas assim. É, bem, ai, hoje tá muito pimentado aqui, não sei o que é. Ó, enfim. Ah, então é isso. Vamos começar aí falando sobre Hatshepsut. Ai, tinha falado tanta coisa outra vez, tinha ficado bonita, assim. Ai, agora eu tô meio cansada. E a casa tá bem agitadinha. Então tá, pra começar, deixa eu ver se tá tudo ok aqui. A primeira mulher que eu vou falar é a Hatshepsut. Hatshepsut, ela é de 1500 a.C. Veja só, 1500 a.C. Ela foi a primeira faraó mulher do Egito. E se eu não me engano, a única, né? E ela viveu 22 anos sob o reinado. Ela falou assim: eu vou ficar no poder, eu sou a faraó, porque eu sou a reencarnação do deus Ra. Foi algo assim que ela fez para conseguir ficar no poder. E, gente, uma mulher ficar no poder é muito grande nesse momento. Ela foi incrível, incrível, porque ela conseguiu convencer os homens, e ficar no poder não significa só estar no poder. Significa que ela mandava em homens armados. Ela governou sobre homens armados por durante 22 anos, que é isso que significa estar no poder, né? E veja só, quando ela estava no poder, corresponde a uma era de prosperidade econômica e relativo clima de paz. Porque quando mulheres governam, a gente tem um sistema mais favorável à prosperidade, ao clima de paz, né? Então ela faz aqui, ó, esse templo, né, que ela constrói, o templo de Hatshepsut, que é lindo, também servia como hospital e lugar de curar as pessoas, né? Por quê? Porque as mulheres não têm os mesmos desejos e objetivos que os homens têm. O corpo é diferente, então muda a mente. Veja só, a Hatshepsut, e aqui eu não estou falando de questões da transexualidade, mulheres trans existem, tá? Eu estou aqui especificamente falando sobre esse outro tema importante também, que é relacionado à questão das mulheres, no geral, da feminilidade e tudo, tá? Dessa posição de mulheres na sociedade. Então, só entendam isso. Então, a Hatshepsut, o que acontece com ela? Ela ficou 22 anos e ela que se autodeclarou faraó nesse momento, né? E isso é muito grandioso. Então imagine, 1500 anos antes de Cristo, Hatshepsut já falava as coisas que a gente fala hoje. Já tinha o esclarecimento das coisas que nós temos hoje sobre o feminismo. Então será que quando um homem é machista é contexto social mesmo? Será que é contexto histórico ou será que é porque ele não quis escutar as mulheres ao seu redor? E convencer os homens que estão no sistema patriarcal, que os torna tão narcisistas,
egocêntricos e difíceis de se acessar, né? A gente perde muito tempo explicando coisas muito óbvias. Isso quando o homem é legal e dá atenção pra gente, a gente consegue interagir. E imagina aqueles que não dão, não querem ouvir. É um absurdo a forma como é tratado de xingar, de gritar, de humilhar, de levar as coisas do pessoal pra roda. São coisas e atitudes assim que a gente precisa modificar muito rapidamente, né? Então, para ver que precisa ter um movimento dos homens de realmente escutar as mulheres e realmente incorporar o que está sendo falado. Na minha opinião, é a seguinte forma, lembrei, a Hatshepsut, ela estava no poder, mas isso não significa que era um sistema matriarcal porque ela estava no poder. Porque ela é só uma mulher no poder e olha o quanto que ela já conseguiu fazer a prosperidade e a paz acontecer. Né? E outra, vocês ouviram falar dela na escola? Nem nas faculdades é falado. Como é possível? A gente passa pela história vendo pela visão dos homens. Então, a gente não sabe da realidade da história da humanidade, entende? Não é só uma mulher que fez algo incrível, é uma mulher que modificou o rumo da humanidade. Entende o que eu quero dizer? Não é mais uma. A Emma Goldman não foi uma mulher que falou legal sobre o anarquismo. Não. Se não fosse ela, a gente não tinha um monte de conteúdo que a gente tem hoje. Né? É muito maior do que simplesmente alguém falando, como parece às vezes ser. Né? Então, quando as mulheres estão no poder, costuma-se ter mais paz, horizontalidade, igualdade. Um sistema para ser matriarcal precisaria ter mais mulheres no poder. Um sistema que tem 60% de poder das mulheres, ele já se torna matriarcal. E aí, conforme as mulheres vão ganhando mais poder, mais voz, mais esse sistema vai indo para o socialismo libertário, anarquismo. Né? Então, quando a gente vê a metáfora das Amazonas, que elas iam e fugiam dos homens, elas fugiam porque eles maltratavam elas. As Amazonas é uma metáfora, até hoje existe isso. Veja a questão do Kurdistão que a gente vai ver aqui nessa live, né? Nós vamos ver várias mulheres. Então, para entender o que é a liberdade da mulher. A liberdade da mulher é a mulher na política, na parte organizacional, é isso que é a liberdade da mulher. Isso por si bastava. Como a gente tem que ficar explicando as coisas para os homens. Né? Então, aí a gente vê as mulheres também caindo em armadilhas paradigmais patriarcais. E é essas armadilhas que a gente tem que aprender a fugir delas, a encontrar rapidamente, porque a gente não tem tempo. Então vamos lá. Agora a gente tem aqui, agora meu coração se revira, enquanto penso no que as pessoas vão dizer. Os que vão ver meus monumentos nos anos que virão e os que vão falar do que eu fiz. Ai, que linda, né? A gente vai falar que você é maravilhosa e que você é incrível. Isso que a gente vai falar. A gente vai falar que obrigada, obrigada. Você não tem noção de que é inspiração que você causou para nós aqui do futuro. 1500 antes de Cristo. E dela veio várias outras mulheres incríveis que não são nem citadas. E a gente acha que o Rousseau é que é incrível. E a gente passa a mão na cabeça. Bem, enfim, vamos continuar. Aí então, eu fiz esse site não, né? Eu usei esse site para criar uma timeline sobre mulheres incríveis, mulheres políticas, resgate das mulheres políticas da história da humanidade. Nada causa mais horror à ordem do que mulheres que sonham e lutam. Estarão todas sempre nos nossos corações. Espiritualidade anarquista. Então vamos lá. Eu vou tentar falar bem rápido, só pra gente conhecer um pouco elas, tá? Deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Beleza, eu tenho que ficar toda hora vindo, né? Pra ver se tá tudo ok. Tá gravando? Tá gravando, graças a Deus. Então vamos lá. Deus tá. Obrigada a Deus a todas as pessoas.
Então vamos lá. Eu fiz fiz esse conjunto de pesquisas para falar das mulheres. Então eu vou começar em 1748, né, aqui com a nossa linda Mary Stonecraft, Wollstonecraft, acho que é assim que fala. Ela é inglesa e ela falava de política junto com os homens. Ela tinha um poder aquisitivo, talvez assim, de segurança. Não, ela não era rica, mas ela tinha uma segurança ali, pelo que eu entendi, tá, gente? Vocês sabem que pesquisar mulheres do passado ainda é um desafio. Então, por favor, se vocês tiverem mais informações e principalmente se contradiga, não me deixem errando aqui, tá? Me corrijam, por favor. Peço e corrijam com carinho, tá? Eu tô tentando fazer um trabalho legal, trazer informação, dar minha cara a tapa, dando meu tempo. Então, por favor, só tenho sensibilidade, só isso que eu peço. Sensibilidade para falar com a Ari, que é tão sensível. E o que eu gosto de carinho, entendeu? É isso que eu gosto. E eu geralmente forneço também carinho quando me convidam para convidar sobre algum tema, eu tento fazer o meu máximo aí, né? Quem conversa comigo sabe, né, que eu tento sempre falar com carinho e até mesmo na hora de me defender, eu não fico defendendo, xingando, coisa assim, eu vou mais pro, sei lá, pela criatividade aqui da hora. Então, falando isso, a Mary Wollstonecraft, ela é incrível. Então ela estava lá falando com os homens sobre política e eles gostavam de ouvir ela, né? E não sei o que. Uma mulher muito bonita, fala muito bem e tal. Aí eles enganavam ela, meio que falando que os direitos dos homens também eram para as mulheres. Só que ela começou a perceber que eles não incluíam realmente as mulheres e que eles queriam que elas continuassem em escravidão e servidão. Então, para contrariá-los e confrontá-los, ela fez a reivindicação dos direitos das mulheres, né? Então ela foi uma das primeiras a perceber essa guerra de sexo que os machos fazem contra as fêmeas e que aí então eles criaram vários sistemas governamentais que sempre é para oprimir a mulher e é automaticamente outros corpos juntos, né, de crianças meninos, de crianças meninas, né, crianças meninos nas questões do eunuco, na questão das meninas em vários outros aspectos, venda e coisas, tudo assim, né? Então, o corpo nós temos vários grupos de homens que sempre lutaram entre si e sempre quiseram vulnerabilizar outros corpos. Isso é o patriarcado. Então, a gente já tem o patriarcado islâmico, o patriarcado republicano, o patriarcado monárquico, patriarcado cristão, patriarcado sempre patriarcado. E nós estamos agora no capitalismo patriarcal. Entende? É sempre o patriarcado. São culturas diferentes, roupagens diferentes para se manter a mesma estrutura. Entende? Então a gente não saiu do patriarcado, gente. Meu Deus, é tão inocente. Eu já vi anarquistas lindos e que estudam pra caramba e são inteligentíssimos falar que a gente saiu do capitalismo patriarcal, que no Brasil não tem patriarcado. Gente, existem legendas para cada país. Claro que o Brasil, né, tem uma constituição e uma possibilidade maior de movimento das mulheres, né? A Constituição do Brasil, na minha opinião, é uma Constituição muito bonita, muito invejável. Mas por quê? Tem motivo por ser assim. Os patriarcais que estão no poder, eles têm as suas legendas, né? São obscuras, vai depender das empresas, dos lobbies das empresas. Vai depender de coisas que a gente não tem acesso. Porque, então, os homens querem ter o controle da natalidade. Porque ali eu quero, tá faltando soldado. Tá faltando mulheres lá para aquela casa lá. Tá faltando, não sei, eu acho que é assim que eles pensam, entendeu? Isso, na verdade, é assim que pensa, tá? Isso é histórico, isso é documentado, né? Como eles fazem o controle da natalidade. Ali vai ter genocídio, ali tá crescendo muita gente. Não, ali a gente tá precisando de mais criança para fazer tal coisa. Então, faz ali, entendeu? E deixa o corpo das mulheres vulneráveis para conseguir pegar esses materiais, que para eles é material. Eu tô tentando falar aqui de um jeito que não seja tão difícil de lidar com a realidade, porque eu sou uma pessoa que já vi tudo. Então, se eu for aqui falar na cara, assusta, né? Sabe, assim, assusta, é ruim, a realidade ela dá medo.
E como eu quero falar com mulheres, eu não quero assustá-las, mas a gente tem que ter noção da realidade das coisas. A gente ainda é selva, a gente ainda é natureza. Enfim. Então a Mary Wollstonecraft, e ela casou com William Goldwyn. Por sinal, a história de romance de vida da Mary Wollstonecraft é muito parecida com a nossa de agora. Né? Ela também sofreu lesbofobia, ela também sofreu bifobia, e essas coisas de nós mulheres, de sermos muito doadas ao amor e acabarmos ficando de segundo plano por algum motivo, né, social e tal. Enfim, ela passou por coisas assim também. E linda e maravilhosa. E o William Goldwyn também dava muito ouvido a ela. Então ele também inicia o pensamento do anarquismo ali como forma de rebeldia, né? O caos como uma ferramenta de mudança social. Então também é uma família incrível. Eu acabei de fazer um vídeo sobre eles, por sinal. 1759 e 1797. Então será que existe essa desculpa de contexto histórico? Ah, mas era a época dele, era assim. Será que realmente ele foi machista porque ele... Bem, vamos lá. Aqui nós temos Sojourner Truth, maravilhosa, linda, deusa, incrível, né? Ela fez o quê? Ela foi escrava mais da metade da vida dela. Depois ela foi a primeira mulher negra a ganhar um caso judicial contra o homem branco que havia comprado seu filho. Como assim? Ela fugiu e teve que deixar dois filhos para trás nessa fuga que ela fez. E aí o cara vendeu o filho dela, só que ela lutou e conseguiu de volta. Ela falou aquela frase maravilhosa, né? Eu também não sou uma mulher, querendo mostrar que as mulheres negras existiam e tinham as suas necessidades específicas, as suas violências específicas dentro da comunidade. Mas a Sojourner Truth era uma mulher que unia todas as mulheres, porque ela sabia que o mesmo cara que fazia maldade com ela durante o dia, fazia maldade com a dona da casa à noite, com a mulher dele, com a esposa dele à noite. Então, as mulheres, elas tinham uma noção da grandeza da violência dos homens. Talvez mais até que hoje, com a alienação da internet, parece às vezes que a gente esqueceu isso. Né? Mas naquela época não, ela tinha, porque elas estavam vendo o mesmo cara que batia no filho dela, negro ali, né? Era o mesmo que batia no próprio filho com a outra mulher e entende? Porque a violência da educação era para todos. Então, o patriarcado ele é muito amplo, ele está nessas atitudes agressivas. O patriarcado ele está nas atitudes agressivas dos homens com as mulheres. Não importa quem seja essa mulher, não é para maltratar ela, não é para xingar. Em uma mulher não se bate nem com uma flor. Gente, isso é passado, mas não é para bater em mulheres, não importa, senão você vai acabar sendo injusto porque você não sabe o que é aquele corpo, certo? Então a gente precisa retomar essa ideia, né? E a Sojourner Truth traz isso com muita força. Uma das frases mais lindas dela, além do Eu também não sou uma mulher, além dessa frase, desse texto maravilhoso, o outro para mim é: nós mulheres, se foi uma única mulher teve a condição de colocar o mundo para baixo pelo seu pecado, imagine que todas as mulheres unidas não podem fazer para colocá-lo para cima. Né? Coloque as mulheres na política, era isso que ela estava falando. Deixa que nós, ela não falou assim, divida o poder com nós, ela não disse isso. A Sojourner Truth disse, dá para nós o poder, dá esse trabalho para nós e vocês vão ver só o que a gente vai fazer. É isso que ela disse. Sojourner Truth, maravilhosa, maravilhosa. E depois que ela virou a Sojourner Truth, né, que ela mudou o nome mesmo, e foi para a igreja católica, lá dentro ela começou a reformar, a rever, a reinterpretar os textos bíblicos, para poder fazer com que as mulheres ganhassem voz dentro dessa religiosidade. Que linda, que linda! Maravilhosa. Vocês sabiam que hoje 46 a 47% da violência contra a mulher é feita contra mulheres evangélicas?
Então, as mulheres evangélicas não são nossas inimigas, elas estão numa situação de opressão, de uma questão de opressão. Elas não estão podendo nem exercer a fé do jeito que elas querem, porque quem manda na mente delas são os pastores. Infelizmente, e como que eles fizeram isso? Através do medo. Não foi através da ciência, da filosofia, de colocar uma independência para elas estarem ali por escolha, por si só. É claro que tem suas responsabilidades, gente. É claro que a gente também não é assim, né? Mas entendam que a violência está com... Elas é que estão segurando a violência desse sistema cristão. Então, as mulheres conservadoras estão no erro. Claro que estão no erro, mas elas não são as inimigas. Sabe por quê? Porque elas não se favorecem desse sistema de fato. A Ana Paula Valadão vive lá rica, ok, você vai me dar vários exemplos para tentar relativar isso. Mas a realidade da nossa comunidade, da população mesmo, das mulheres evangélicas que estão sendo submissas em religiosidade, é absurdo o que elas sofrem lá dentro. O silenciamento, o medo. Eu tinha uma aluna de 13 anos, tava com a mãe dela de boa e o pastor falou, olha, tem um demônio com essa menina, você sabia? Daí a mãe dela se assustou, tem? É, tem, o demônio da depressão, mas ó, agora eu tô atrasada, eu não posso tirar ele, mas depois eu tiro, tá bom? Tchau. Não deu mais as caras o pastor, era super influente. A menina ficou sem conseguir dormir por 3 dias, 13 aninhos. Daí sabe o que ela falou? Foi atrás do Slipknot, descobriu na internet e falou, já que eu não posso contra, que então eu vou a favor. Tadinha, começou a ser roqueira pra poder ter uma amizade ali, sabe? Histórias que o povo nem acredita, né? Mas é real, ela me contou isso. Foi ela que me contou essa história aí. Enfim, vamos pra frente então, tá? Eu vou tentar ir mais rápido, mas elas são tão lindas, né? Ada Lovelace, né, em 1815, mostrando a genialidade das mulheres na ciência, foi a que desenvolveu a programação de computadores. Então a Louise Michel, ela é incrível porque ela foi contra a maçonaria. E aí ela disse isso aí pra gente, falou, poxa vida, entende? Como é que você pode estar e as pessoas não deram, pra mim eu acho que esse é o maior, assim, um dos maiores pontos pra gente entender que comunistas e anarquistas colocam a luta da mulher como uma luta secundária, não tão importante, porque na mente dos homens eles entendem o que é ser mulher, na mente de todos os homens eles entendem quais são as nossas aflições e sabem lidar com elas, mas isso não é uma verdade. Para nós mulheres a gente sabe o que é emergencial, tanto que foram mais de 50 mil mulheres para a rua contra o Bolsonaro quando ele foi se eleger. Isso não é poucas pessoas, não. São muitas movimentações por muito tempo contra ele. E ainda assim o sistema democrático não ligou para isso, né? Então, enfim, é uma questão que a gente trabalha aí. A Luiz Michel, parabéns, muito obrigada, você é maravilhosa, carinhosa, ternua, cativante, sabia falar com as pessoas, muito mal interpretada no seu momento, enfim, mas merece tudo de bom. Ah, a gente saiu de novo a tela, né? Então, a Louise Michel, maravilhosa, linda, incrível, uma mulher com muita ternura, muito carisma, cativava as pessoas ao seu redor e ela tinha muita sensibilidade. Só que ela foi a primeira mulher, né, a primeira pessoa a utilizar a bandeira negra como um simbolismo. Então, ela vai lá e isso é incrível dela. Mas eu acho que o mais interessante da Louise Michel é que ela confronta a maçonaria e ela chega para os amigos dela e fala: mas cara, a gente tá aqui querendo derrubar esses homens, de dia manifestação e de noite vocês vão lá fazer reunião secreta com eles, num lugar onde mulheres não podem entrar. Ela ia lá e confrontava os amigos anarquistas e comunistas que eram maçons, né? Então, e eles davam diversas desculpas sobre esse tema. Eu, quando comecei a estudar anarquismo lá na internet, no Facebook,
Fui expulsa de um grupo justamente porque os homens do grupo eram maçons e defendiam a maçonaria e diziam que o Bakunin era maçom também. E eu falava que então o Bakunin estava muito errado, porque a maçonaria não aceita mulher, então anarquista não existe anarquista maçônico. Né? Aí vão dizer que eu posso até estar sendo o quê? Intolerante religiosa. Mas é um absurdo ter, eticamente, moralmente, um ambiente onde as mulheres não podem entrar, só homens. E eles têm influência política e influência de poder. Olha que absurdo. Quer dizer, a gente pode frequentar lá, mas só quando eles querem usar os nossos corpos lá dentro. Né? E as histórias, mas não, eles são bonzinhos, ainda bem, né, que a maçonaria é boazinha e que não tem, assim, homens que fizeram coisas ruins com mulheres na maçonaria. Ainda bem, porque se tivesse homens lá dentro, sei lá, usando os corpos para fazer rituais, seria horrível, né? Tipo, ainda bem que os homens todos maçônicos não fazem isso com as mulheres. Não, é tudo teoria da conspiração quando faz essas denúncias, né, da maçonaria. É tudo só assim, coisa que não existe. Ainda bem, porque os homens quando se reúnem em segredo, eles não fazem coisas más, né? Ainda bem, porque senão ia ser uma coisa muito complicada. Mas mesmo assim, não, mesmo que só sejam homens bons da maçonaria que estão se reunindo, moralmente, eticamente, não deveria ser assim. Né? Principalmente que a gente sabe que tem certos alguns privilégios que talvez. Não estou querendo dizer que é errado, entendeu? Estou querendo dizer assim. Não possa ter privilégio só para os homens. Tipo, eu acho que tudo bem, a gente divide o poder, pelo menos, né? Vamos continuar aqui, ó. Lucy Michelle. Lucy Parsons foi incrível. Ela foi considerada uma das mulheres mais perigosas dos Estados Unidos. Ela fez mais de 1.500 artigos e livros sobre anarquismo, liberdade contra o racismo. Pensa numa mulher show de bola, hein? E ela foi casada também com Parsons, né? Um dos mártires do Hammermark, né? Do atentado lá, que estourou uma bomba, acabou matando um juiz, se eu não me engano. E aí ele foi acusado disso e acabou sendo injustiçado pela justiça da época e tal, e tiraram a vida dele. Então, a Lucy Parsons foi casada com ele e ele que deu início, esse grupo, né, de mártires, de homens mártires, que deram o 1º de maio. Imagina, essa mulher, ela também ajudou a gente a fundar o Sindicato Internacional nos Estados Unidos e fazer diversos jornais. Imagina, se não fosse a Lucy Parsons hoje, a gente não tinha metade do conhecimento que a gente tem. Entendem com a importância da Lucy Parsons no movimento anarquista? Ai, gente, desculpa. Voltairine de Clare. Voltairine de Clare luta pelos direitos humanos. Ela lutou pelos direitos humanos, ela também é dos Estados Unidos, da Americans, e ela era professora e um dia um dos alunos dela teve um ataque de alguma coisa neurodivergente que ele tinha e deu um tiro nela e no momento na hora que ele fez isso ele se arrependeu e atingiu o pescoço dela e na hora ela já perdoou ele. Por quê? Porque ela sabia que o capitalismo, quanto mais feroz ele caminhava, mais neurodivergência causava nas pessoas. Então ela perdoou ele, né? Por ela saber das dificuldades psicológicas que estavam começando a acontecer com os trabalhadores e trabalhadoras, devido à opressão desse novo sistema patriarcal que estava emergindo. Maravilhosa. Marie Curie, né, que foi ganhadora de 2 prêmios Nobel em 2 categorias diferentes, novamente mostrando que as mulheres são inteligentes em todos os campos da mente humana, né? Então elas não são só emocionais, mas são científicas. Lutou pela paz, lutou pela questão pacifista e ela foi
usou todo o dinheiro do prêmio Nobel para continuar as pesquisas, para ajudar pessoas. Ela fez ambulâncias com aparelhos de radiação para poder ver onde quebrou, ajudou as pessoas feridas do nazismo. Incrível, uma mulher incrível, mostrando pra gente que mulher não é fútil, né? Olha só como essa mulher é maravilhosa. Então, Emma Goldman. Emma Goldman levantou o espírito insurrecista. Como assim? Ela dizia que a gente não tem tempo para perder. A luta precisa ser para ontem. Né? Então, novamente, o anarcofeminismo se mostra nessas mulheres, porque a grandiosidade da Emma Goldman, ela falou sobre amor livre, ela que iniciou o tema sobre direitos homossexuais de fato, que assumiu isso dentro do movimento anarquista, porque tinham anarquistas que não eram a favor da homossexualidade, ou tinham pouco conhecimento sobre essa violência. Ela fomentou esse pensamento das mulheres lésbicas, do relacionamento entre mulheres, sexual também. Mesmo assim, ainda assim, ela não teve ainda essa união tanto com mulheres, eu acredito, como eu gostaria, né? Mas não por causa dela, por causa do sistema mesmo, né? Então ela tinha muita coragem. Por causa dela, ela era tão aventureira que ela participou de um monte de revoluções daquela época. Ela participou da Revolução Espanhola, ela participou da Revolução Bolchevique, ela participou de várias revoluções importantes dos Estados Unidos. Ela conversou com Lenin, ela teve uma influência e por causa dela a gente também, igual a Lucy Parsons, duas mulheres incríveis que enriqueceram muito o movimento anarquista. Talvez as mulheres tenham movimentado muito mais o movimento anarquista do que os homens, por sinal. Né? Então, as mulheres têm muito menos erros em seus trabalhos, na minha opinião, que os homens tiveram. Justamente por causa dessa questão que os homens têm que dar voz para as mulheres, têm que ouvir a gente não tem tempo para explicar para os homens quais são as nossas necessidades. Por isso que as mulheres, o processo, as mulheres no poder criam o matriarcado e o matriarcado vai para o socialismo libertário, é assim que eu acredito. Às vezes a gente vê os anarquistas lutando contra o poder, como se o poder fosse um malvadão. É quase comparado aos direitistas que lutam contra a corrupção. Né? É claro que a gente tem que lutar contra o poder e a corrupção, mas isso são metafóricos, são filosóficos. É como lutar contra o ar. Nós temos que lutar contra aquilo que é palpável, que é real, que é material, que está aqui. Né? Então, a Emma Goldman tá vendo? Ela causa isso em nós, né? Essa inspiração de eu posso, eu tenho força. E quando a mulher percebe a sua força dentro do sistema, é uma coisa, gente, absurda. Dá um pouquinho de medo. Mas tudo bem, continuemos. Eu não sei nem se tem tanto poder assim também. Enfim, nós agora vemos a Rosa Luxemburgo, que já era mais para comunista, materialista dialética, né? Foi várias vezes presa, mas ela também discutia política muito parecido com os discursos anarquistas. Então, Lenin e Trotsky, por exemplo, não gostavam muito de ser contrariados, né? Principalmente pelas mulheres, a gente vê uma coisa assim. E até Marx, por uma curiosidade, pelo que eu vi, eu não sei se é verdade, mas eu acho que sim, que o Marx ele criou o materialismo dialético, né? Então a contrasposições são importantes para o desenvolvimento da ciência. E ele estranhou quando teve o movimento marxista, porque ele sempre quis ser um cientista um cientista político, né? Que as pessoas vão lá e confrontam suas ideias para que isso possa fomentar a complexidade dos seus trabalhos. Mas enfim, já assim, esse Lenin e Trotsky, não sei, eles têm umas coisas meio dos homens, vamos lá, Maria Montessori. A Maria Montessori, que incrível, ela foi uma médica, veja só que interessante. Ela se formou em medicina na Itália, mas não pôde exercer
a profissão porque os homens disseram que mulheres não poderiam examinar corpos de homens, né, de homens, então deixaria os homens constrangidos se uma mulher ficasse mexendo no corpo dele. Mas a premissa não era mesmo ao contrário. Em vez deles falarem, então vai lá, mulheres cuidam de mulheres e homens cuidam de homens. Não, né? Porque, gente, desculpa o que eu vou falar, mas imagina, a mulher tá mal, doente, o corpo dela totalmente vulnerável ali na mesa para ele. Entende? Então, na cabeça dos homens até hoje, não tem essa necessidade de separar a medicina, tipo assim, só mulheres operarem mulheres, só homens operarem homens, entende? Na Itália, em 1871, que é uma coisa que qualquer um, em pequena reflexão já teria, né? Então, mulheres serem formadas na medicina para cuidar de corpos de mulheres e homens serem formados na medicina para cuidar de corpos de homens. É claro que assim, não precisa ser. Na verdade, eu acredito que precisaria ser assim, né? Já tive amigas minhas que não quiseram fazer operação porque tem medo de ficar anestesiada dentro do hospital e com homens fazendo cirurgias nelas. Não é, tudo bem, vamos continuar. Obrigada, Maria Montessori, por falar da medicina e trazer essas questões, né, para nós, maravilhosa, linda, incrível. Você é uma deusa. Ai, deixa eu ter paciência. Outra coisa que a Maria Montessori falou é a questão das crianças, da olhar humanizado para as crianças neurodivergentes, né? Então, maravilhosa, ela trouxe a ludicidade novamente para as crianças. Enquanto a gente via que as crianças eram maltratadas, amarradas, mesmo a criança neurodivergente ou não, né? O pensamento era da educação prussiana violenta. Então a Maria Montessori vem com carinho, com acolhimento, escreve textos de acolhimento, há formas de lidar com a disciplina. A disciplina é que traz a ordem. Então, a anarquia pode ser o caos, mas para nós anarquistas, o caos é o que a gente está vendo. A anarquia, na verdade, é que traz a organização, o amadurecimento, né? Enfim. Então, obrigada, Maria Montessori. Vamos para frente. Tá, o que foi? Maria Lacerda de Moura, né? Se eu não me engano, ela começou a unir o tema espiritualidade e anarquismo numa visão não religiosa, mas humanitária. Obrigada, Maria Lacerda, iniciou esse tema, né? Então, muito parecido com o que eu proponho aqui na minha página, fazer um resgate dessa espiritualidade humanitária que está em todos nós e construirmos uma cultura espiritual diferente da que a gente está vendo. Desierarquizando, tentando pelo menos fazer que nem a Sorjane Truff, ressignificar esses textos. Então, o meu trabalho é mais voltado para a conscienciação, por isso que eu sou uma professora, né? Porque eu acho que a revolução é mais palpável quando se torna uma transformação de consciência. Qual consciência? De paz, principalmente com as mulheres. Principalmente com as mulheres. Paz, forma de falar de forma harmoniosa. Numa mulher não se bate nem com uma flor. Uma colher, não. Numa mulher não se bate nem com uma flor, nem com uma pétala de flor. Temos que lembrar dessas coisas poéticas, isso faz parte da cultura feminina, poesia, mistério, enfim. Outro papo, vamos lá, adorei Maria Lacerda. Espiritina Martins, linda, os pais anarquistas, já veio com um conteúdo. Que ela faz 13 anos de idade, lutando contra a opressão do trabalho infantil, pelos direitos humanos, né, contra o sistema opressor. Ela já tinha conhecimento sobre isso. Então, com 13 aninhos, essa mulher corajosa, essa menina corajosa, que ainda era uma criança, pegou, se vestiu de noiva e lascou-lhe um buquê cheio de dinamites, né? E aí então o que acontece? Ela se torna
os direitos humanos no Brasil começa a ser realmente aplicado na Constituição, depois que ela tem essa coragem de tacar esse buquê. Por quê? Porque quando eles estavam manifestando de forma pacífica, os soldados estavam sendo muito cruéis com os manifestantes, porque naquela época não tinha direitos humanos. Hoje a nossa Constituição defende muitas manifestações, ainda bem, mas ainda assim de forma muito arbitrária, a gente sabe, né? Mas mesmo assim a Constituição, ela protege as manifestações. Infelizmente, a burocracia vence em cima e na hora ali a polícia não tá nem aí, né? Dependendo do policial, se ele não tiver um bom coração, como a maioria dos policiais tem bom coração, a maioria dos policiais são bons, né? Mas às vezes um policial ruim pode acabar usufruindo aí de certos poderes e fazendo maldade. Claro que não é todos, não todos, estou falando generalizando ninguém. Então, o Estado, ela faz isso e ela garante esse direito, maravilhosa. Vamos mais para frente. Antonieta de Barros. Antonieta de Barros é maravilhosa aqui, brasileira, foi jornalista e a primeira mulher negra a assumir um mandato popular. O que é isso? Significa que ela conseguiu mostrar que uma mulher negra tem poder político. Ela tinha uma boa oratória, ela era carismática. Então ela conseguiu fazer com que as pessoas votassem nela. Entende? A grandiosidade disso é muito grande isso, né? Para o sistema reconhecer a mulher negra, a mulher de luta, a mulher que é inteligente, que sabe falar, que sabe se impor. E a mulher, e ela depois sofreu muito racismo. Então, o Oswaldo Rodrigues criticou seu trabalho dizendo: intriga barata de senzala, disse isso para ela. E ela então comparou esse argumento com o sistema nazista, com os dos nazistas. Ela foi pioneira em marcar, né, o antifascismo no Brasil, o antirracismo, né? Maravilhosa. Tem que ter muita coragem, gente, para fazer isso. Vocês têm que entender que tem que ter muita coragem. Não é fácil. Não é brincadeira. Às vezes os homens, na mente dos homens, é falar, é se aparecer, é estar num grupo, e aí, ai, vem a polícia e corre da polícia, e bate nazi, e não sei o quê. Para os homens é mais assim, mas para nós mulheres é completamente diferente. Eu não sei explicar. Não sei se vocês acham que eu estou querendo causar um apartheid entre homens e mulheres. Todo mundo que conversa comigo sabe que eu sou carinhosa. Meu processo é mostrar o poder do consenso, o poder de se encontrar equilíbrio nas discussões. Não é não ter raiva, a raiva é pedagógica. Tudo bem, mas eu acho que a gente está no momento agora de refletir mais sobre a passividade, mais sobre o que é um ambiente ao qual as pessoas não são tão energéticas quando falam de política, para acolher outras mulheres. Enfim, Frida Kahlo, pintora surrealista, ativista, maravilhosa, e na minha opinião ela iniciou a ideia de união entre mulheres e inspira, né, gerações de feministas pelo mundo. E foi pouco, na minha opinião, reconhecida na sua época. Então, por que eu acho que a Frida Kahlo, quando eu assisti o filme da Frida Kahlo, mostra ela fazendo amizade, né, deixa eu ver, Frida Kahlo faz amizade com mulher vamos ver se aparece, eu queria saber o nome dela, Jaqueline Lamba, né? Que encontrou Frida, as duas se fortaleceram. Não sei se é a mesma, não. Bem, a Frida, ela é casada com aquele cara lá, e aí ele maltratava muito emocionalmente ela e outras mulheres. Como ele tinha poder de movimentar-se, né? Ele tinha muitos ciúmes, também inveja da Frida quando ela se destacava e outras coisas assim. Ele tinha uma outra mulher, e essa outra mulher parece que ele fez um filho com ela, e a Frida Kahlo não podia ter filhos por causa da questão que ela sofreu muito, né, por ela ter machucado lá no ônibus. Mas mesmo assim ela fez amizade com essa menina, mesmo mostrando que tinha muita angústia por elas duas estarem
gostando do mesmo homem, querendo a atenção do mesmo homem. Mesmo assim, elas manteram uma sororidade, uma ajudava a outra. Ela ajudava a Frida com as questões de saúde dela, a Frida ajudava ela nas questões de casa e das crianças. Então, as duas mostraram que, apesar dessa competição toda, apesar do emocional, as mulheres tendem a se ajudar e a se unir. E isso é que é sororidade, né? Essa união de mulheres que já era proposta pela Sorjani Truff. A Olga Benário também sofreu bastante. Eu sei que ela tem muitas controvérsias na sua caminhada e foi muito especulada pela mídia, mas ela sofreu muito também por causa do patriarcado, né? Ela morreu na câmara de gás e ela lutou bastante por essa luta contra o nazismo. E é difícil, na época dela as coisas estavam muito confusas, estava uma transição muito forte. E ela teve dificuldades com o filho dela, com a filha dela, né? Eu acredito. Rosa Parks, norte-americana. Essa menina aqui, ó, filha, não tem medo de nada. Essa aqui, ó. Ai, que inspiração. Primeira mulher negra a se recusar a dar o lugar do assento do ônibus para um homem branco. Ela disse, não, eu não vou levantar. E todo mundo vai e levanta. E ela disse, eu não vou levantar. Muita gente diria, mas é só um ônibus, mas é só um assento, mas é só um... Eu acho que eu não teria uma coragem dessa. Eu não sei se eu teria, gente, eu não sei. Mano, essa mulher é demais. A Nina Simone fala, né? Que viver... eu não coloquei a Nina Simone, que doida, esqueci de colocar. Como que... Acho que é porque eu fiquei pensando que ela era cantora, né? Não era política. Imagina, a Nina Simone não é política. Ariadne. Tudo bem. Mas a Nina Simone, ela é tão linda, incrível, né? Que ela falou a frase, né? O meu sonho era viver sem medo, porque liberdade é viver sem medo, né? Maravilhosa. Eu morro de medo, eu acho que eu não teria coragem de falar isso assim. E aí ela causou um estopim, claro, né? Foi maltratada e tal. Edilamar, né? Edilamar, gente, essa mulher é incrível, essa mulher é linda também. Quantas mulheres inspiradoras, e a gente vê tanto pouco erro nelas e elas são comparadas a esses homens aí. Ai, será que eu consigo chegar aos 70, 80 anos? A Edilamar, ela foi atriz e também cientista, né? Porque não basta ser uma atriz de sucesso e famosa, ela tem que ser uma grande cientista, que nem aquela moça do Terry Bang Terry, né? Ela também é assim, aquela atriz, eu esqueci o nome. Maravilhosa também, enfim. Ela foi atriz e inventora. Então, vamos falar sério da vida dela, porque ela é considerada tipo uma mãe do celular, por ela ter desenvolvido várias formas de rastrear nazistas. Ela fez várias máquinas de rastreamento para pegar nazista. Então ela conseguiu fazer muita coisa boa dentro disso. Além que a história dela é um pouquinho mais complicada no aspecto assim. Ela era uma mulher muito bonita, era atriz, era assim que ela ganhava dinheiro, afinal a ciência, não sei se ela conseguia tanta grana assim. E ela foi ficando famosa. E era quando estava surgindo as câmeras e os filmes. E um dos diretores, né? Ela assinou contratos burocráticos absurdos. Tipo assim, né? Se você cortar o cabelo, você perde tudo. Se você falar errado, você pode acabar tendo que pagar indenizações de milhões e milhões de dólares. E ela era só uma menina, tá? Eu também só sou uma mulher de carne e osso aqui, assim, ó. Tem nada de saindo de mim, não, gente. E nem da Ed Lamar também, entendeu? Mas ela era incrível já, né? Porque ela tá vestida toda assim, linda e maravilhosa. As pessoas acham que ela tem, sei lá, né? Que todos os homens obedecem ela, né? Você acha que as pessoas têm as noção? Que nem com a... Angela Davis, né? As pessoas acham que a Angela Davis, você vai ler lá no Google sobre a vida da Angela Davis. Aqui eu só coloquei pessoas que já se foram, tá, gente? Então, a Angela Davis, né, tá lá no Google e aí ela tá assim... e depois que ela ficou famosa, ela não ajudou mais ninguém. Como se depois que ela ficou famosa, todas as pessoas jogassem tapetes vermelhos para ela andar, que nunca mais ela sofreu racismo na vida, porque ela ganhou o caso lá, então nunca... Gente,
Não, o problema racial, o problema do machismo é para todas as mulheres. Nenhuma mulher tá. Acontece, ela foi fazer um filme e o diretor chegou. Sabe o que o diretor fez? Pegou e falou para ela tirar a roupa. E ela falou que não queria, que ela tinha vergonha, né? E aí ele falou que não, que era para ela fazer isso, mas que ele não ia filmar as partes íntimas dela, era uma cena sexual. E que ele só ia enquadrar de um jeito lá, mas que não ia aparecer ela. E ele falou que se ela não fizesse, ela ia perder toda a grana e ia ter que pagar uns milhões de reais para ele, né? Ela se sentiu coagida, ela tem família, e aceitou. E fez. Só que ele foi lá e colocou tudo na íntegra. E virou um filme quase pornográfico. E o que aconteceu? Ela entrou em depressão, ficou muito triste, se sentindo culpada, achando que foi ela que iniciou a objetificação das mulheres no cinema. Porque ela foi a primeira mulher a ser, né, o seu corpo está ali exposto totalmente nu. E isso é muito triste. Ed Lamar, você não teve culpa, Ed Lamar. Não se sinta assim. O seu corpo é lindo e eles foram os caçadores. E você merecia como todas essas mulheres, vocês mereciam um império para vocês. É até triste pensar, né? Pessoa que ajudou tanto, tantas pessoas que ajudaram tanto. Deu um negócio em mim. Bateu o espírito aqui. Ai, gente, eu sou muito sensível, não liguei não, tá? Ai, meu Deus, que eu sou sensível. Aí, como continua? Peraí. Pronto, saiu. Angelina Fernandes, é que eu sou assim mesmo, gente, não liga não, eu sou muito chorona. A Angelina Fernandes, atriz que é que assim, como eu já tô há um tempo falando dessas mulheres, então toda hora é muita mulher, né? Ai, meu Deus. É difícil, é difícil. O pessoal acha que é fácil. Porque a gente fica falando, né? Acha que é pra gente se aparecer. Mas só quem tá de trás sabe o peso emocional que é ouvir as histórias delas, ter que reproduzir sem sentir e de forma objetiva e científica, como os homens gostam, né? Porque passou. Passou. A Angelina Fernandes, que mulher linda, né? Você olha pro olho dela, você olha pro olhar dela e você só pensa assim, que doçura, que mulher doce, né? A dona Clotilde sempre encheu o nosso coração de alegrias e felicidades e tudo mais. E ela também lutou na luta lá contra o Franco, né? Armada e tudo mais. Então ela tinha muita consciência política e só encantando nossos corações, maravilhosa. Nós temos também a querida Ana Frank, né? Tadinha da Ana Frank. Ah lá, agora eu vou chorar mesmo, né? Pronto, né? Agora ferrou, agora pronto. Ana Frank tá tentando ser séria. A Alemanha, né? Então, a Ana Frank, da Alemanha, escritora de 14 anos. O que ela fez de muito incrível no trabalho dela, além de ter trazido para nós essas sensações de estar ali sofrendo com o nazismo, né? Além disso, ela falou sobre a questão sionista nos seus livros. Quem tem olhos consegue ver, poucas pessoas viram, mas ela disse: a minha irmã quer ir trabalhar na Palestina para ser enfermeira, para construir o país lá. E a Ana Frank dizia: mas eu estou estranhando isso. A Ana Frank dizia: eu não entendo como no mesmo momento em que nós estamos sofrendo esse tipo de ditadura, existe um outro grupo prometendo uma terra para nós. Então a Ana Frank, no seu diário, você consegue ver ela denunciando já esse movimento de sionismo na Palestina, por mais que ela não tivesse conhecimento. Ela, olha como ela era inteligente e sagaz. Enquanto as pessoas judaicas ali, a maior parte que estava sendo oprimida pelos alemães, estavam acreditando que isso poderia ser uma salvação. A Ana Frank
Não, ela estava assim, não, peraí, isso aí é alguma coisa. Ela não sabia o que era, não dava para ela saber. E a gente sabe o que foi, quem estudou sabe o que aconteciam com essas pessoas que foram deportadas para a Palestina. Essas pessoas sofreram muito, esses judeus não que tentaram fugir da Alemanha nazista sofreram muito com essa promessa sionista, né? Então vocês sabem que eu tô dando a minha cara a tapa pra caramba aqui, né? Vocês viram quanto de coisa que eu já falei pra vocês, né? Então não sei, tô falando aí, entendeu? Ai meu Deus, então maravilhosa Ana Frank, inteligentíssima, sagaz, precisávamos mais de você, precisávamos muito do seu corpo vivo. E, mas obrigada de qualquer maneira por ter se disposto a escrever tantas verdades sem medo em seu diário. E obrigada para a mãe e os pais dela terem, né, disponibilizado isso. E a moça que ajudou a família da Ana Frank também, né, gente? A gente não pode esquecer, eu vou falar. Né, vamos lembrar dela, que foi essa moça aqui, quer ver, ó? Ai, cadê? Aqui, ó, Miip Gies. Essa mulher ajudou a família da Ana Frank e outras famílias judaicas, tá vendo? Olha, essas mulheres querem me fazer chorar. Ai, parem de vocês comigo. Linda, linda, deu a cara a tapa, tinha poder, era burguesa, branca, loira, tinha poder e usou esse poder para ajudar as famílias que estavam ali, deu muito a cara a tapa. Infelizmente ela não conseguiu, mas é muito bonito que ela tenha a sensibilidade Ana Frank de levar diário para ela, de levar coisa para ela escrever, né? Então ela tinha um carinho muito grande pela família, né? Aí a gente chega aqui na Sakine Kansis, né? Não sei se fala assim. Ela era uma guerrilheira curda. Ela era uma guerrilheira curda. E aí, essa mulher é maravilhosa, linda, incrível. O que acontece? Ela organizou lá, porque assim, os curdos, eles têm uma outra história de desenvolvimento, então eles não têm um estado fixo. São vários grupos, né, espalhados pela curda que nunca se oficializou um estado. Então teve muitas brigas de poderes patriarcais ali. Vários grupos islâmicos de diversas correntes lutam pelo poder. Nessa o que aconteceu é que essas mulheres começaram a fugir desses grupos, porque lá é extrema, é acorrentar as mulheres na rua, né? É aceitar todo tipo de violência que vocês nem imaginam. Então, para essas mulheres só teve uma alternativa, era conseguir se armar, roubar as armas e se defender. Elas não tiveram outra escolha, né? Então, elas conseguem criar aí sociedades autônomas que já cai para o anarquismo, comunismo socialista libertário automaticamente. Né? Então, muito interessante que sempre que as mulheres se reúnem, sempre que as mulheres fogem, o sistema horizontal. Então, elas têm lá a Rochava, hoje que é a anarquia viva de mulheres. A Rochava é só mulheres e crianças, tem educação para mulheres, educação para os meninos, para as mulheres, não tem homens lá, só mulheres. E elas se armam e se protegem. E tem os companheiros homens que auxiliam na luta para a proteção de Rochava. Também tem os seus companheiros que estão ali dando a cara a tapa para ajudá-las a manter aquela comunidade. Então, tem várias bandeiras e quem iniciou muito esse trabalho foi essa linda, maravilhosa guerrilheira Sakine Kansis. Então, deu origem ao IPJ, ao IPG e ao IPS. E que agora está se expandindo para o Afeganistão. E se Deus quiser, se a deusa quiser, vai iluminar essas mulheres e elas vão conseguir revolucionar o Afeganistão e vai tirar da mão do grupo extremista islâmico que está lá, o Talibã, desde 2000, né, faz 2, 3 anos, né, bem pouco tempo que eles de novo colocaram a ditadura lá. E se Deus quiser, elas vão conseguir recuperar as mulheres escravizadas e as crianças, porque, gente, vocês não têm nem noção do que eles fazem com os meninos crianças lá.
É um absurdo imaginar que tem pessoas que acham que as mulheres muçulmanas que vivem no Afeganistão gostam daquele regime e acham aquele regime certo. É triste pensar que tem pessoas que acham que enfim, é muita alienação na realidade. Então, muito obrigada, Sakine. E ela foi morta, né? Ela e mais duas amigas na França, assassinadas, infelizmente. Ela sofreu várias formas de tortura, tentaram pegar ela várias vezes, até que ela sofreu esse atentado na França, ela e as amigas dela. Então, maravilhosa. E por fim, nós temos aqui a Marielle Franco. Essa foi a coleção de mulheres, né, que eu fui achando e colocando. Marielle Franco. Então, a Marielle Franco foi ativista dos direitos humanos aqui no Brasil. Ela era uma mulher lésbica periférica que conseguia dialogar muito bem com todos os setores e ela era genial. O que nós conseguimos perceber é que se a Marielle Franco tivesse viva, com certeza ela ia ser a presidenta do país depois da Dilma, ia ser a próxima presidenta do país, sem sombra de dúvida. Se fosse isso que ela almejasse, e seria isso que o povo iria aclamar para ela, porque ela conseguiu comover e cativar muitas pessoas muito rápido. Por mais que eu e muitas pessoas só conheceram a Marielle Franco depois que ela sofreu o assassinato dos grupos conservadores, que morreram de medo da sua luz, porque a sua luz começou a se expandir tão forte que eles, né, tiveram que dar um jeito de paralisar, porque as mulheres lésbicas hoje em dia sofrem muitos assassinatos no governo atual. Não estou falando do PT, não é culpa do PT, do Lula, é por causa do conservadorismo patriarcal, das milícias. Eu acredito que no fundo do meu coração, esses homens de esquerda, e eu sei lá, não sei. Eu quero falar das mulheres, vou me atentar às mulheres. Eu tenho esperança nos homens, tenho esperança de que as coisas vão crescer e enfim, mas eu tô querendo me atentar às mulheres. Então a luz da Marielle Franco foi tão grande e a luz dela seria tão motivadora, por quê? Porque ela era uma mulher muito centrada e ela sabia enfrentar de forma bem agilosa, entende? E esse é o problema, ela tinha na minha opinião, né, ela fala muito bem, tanto quanto Lula fala, então, enfim. Ela também protegia até mesmo os policiais, ela deixava claro isso, que os policiais periféricos não eram os mesmos policiais que a gente que tinham vida, que tinham família, que tinham dificuldades, coisas assim, que até para nós da esquerda é difícil às vezes a gente assumir questões assim, né? Então ela não tinha medo de começar a iniciar um tema e né, falar sobre eles. É difícil, gente. Olha o que aconteceu com ela. Ela sabia que isso poderia acontecer com ela. Ela sabia que ela teria que enfrentar situações nesse nível. E principalmente quem estava ao lado dela, a família, que realmente sente, né, a situação. Então, mais uma mulher maravilhosa. Eu espero muito que as pessoas... A voz dela sempre vai estar entre nós, né? Então é isso. Ai, cansei. Minha bunda tá até... Tá até com a... dura. Acho que eu vou ver se eu consigo colocar... Vou fazendo em partes e aí eu vou enviando. E vocês vão vendo durante a semana, porque ficou muito grande esse vídeo sobre liberdade das mulheres. Eu acho que então vocês entenderam o meu ponto. Em vez de eu ficar falando dos pontos específicos, aqui eu quis falar sobre isso. A liberdade das mulheres é a mulher no poder, é a mulher na política, a mulher não é como os homens, é injusto relativizar a mente da mulher como se fosse igual ao dos homens, não é. E as mulheres na política talvez seja a única forma de esperança da gente um dia conseguir fazer o socialismo libertário, porque através da revolta, não sei ainda, nós parecemos que estamos ficando cada vez mais individualizado, então tá muito difícil, né?
Eu não sei se eu mesma, Ariadne, não vou falar para vocês fazer que nem a Esperitina Martins. Eu achei ela linda, maravilhosa, corajosa. Poucas pessoas têm coragem, mas eu não teria coragem de falar para vocês colocarem o corpo de vocês em perigo, porque eu me preocupo com vocês. Entende? Então, eu teria medo, eu não vou fazer um discurso que coloque a minha comunidade em risco de vida por uma causa ou por uma. Então, por isso que eu tendo a ir para o pacifismo. Não que eu acredite que a raiva não seja pedagógica ou que as questões, né, dos enfrontes armados e coisas assim, mas o que eu tô querendo dizer é que eu vou ter mais realmente essa forma de falar de forma pacífica, porque eu não quero que os meus companheiros, companheiras, amigos, amigas, pessoas que estão querendo o bem das mulheres, da humanidade, das crianças, dos homens proletariados, todos possam ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, mulheres trans, LGBTs, mulheres de todos os lugares do mundo, e enfim, é isso. Eu sou só a Ari falando coisas aqui, então. Gente, eu não represento perigo nenhum, tá? Olha só, ó. Não tenho nada aqui, ó. Não tem perigo aqui, ó. Eu não tenho, não sei nem dar um soquinho. Eu não tenho poder de nada, gente. Eu não tenho nem dinheiro direito. Então, eu não quero falar que eu não tenho dinheiro, porque daí fala que tem a lei da atração, né? Então eu vou falar que eu sou rica só pra ter mais dinheiro, tá, gente? Mas infelizmente eu não tenho esse poder e nem. Então, tchau. Acho que tá bom. Até mais. Ah, não, não é que não, é ali.